Gênesis 11, 25. Quem encontrou faz um barulho aí. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Saraí foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Senhor Deus, fala conosco, através da tua santa e poderosa palavra, porque o nosso coração se abre nesse momento. Esse povo, Pai, ama a tua palavra. Quem vem para Semeando Amor, ama ouvir a palavra do Senhor, e não será diferente agora, uma vez que a gente abre os nossos ouvidos, e o nosso interesse não é ouvir o que sai da boca de homens, o nosso interesse é ouvir o que sai do coração do Senhor. Meu Pai, a minha vida está entregue em tuas mãos, para ser apenas um instrumento, mas a palavra que venha do Senhor, que a mão do Senhor, meu Pai, toque em vidas aqui também nessa hora da palavra, de uma forma muito especial. Que essa última quinta profética do ano, ó Pai, essas pessoas saiam daqui dizendo: recebi essa promessa, tomo posse da minha vitória. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Pensa em um povo apegado ao passado, apegado às coisas que já haviam acontecido e deveriam, claro, ter o seu peso de importância, mas ficar no passado. Era esse povo aqui. Se a gente analisar só esses versículos que a gente leu aqui, fica muito claro isso. E pensa em um povo que parece que é imitado até os dias de hoje, ainda que de forma inconsciente. Eu vou te explicar em que sentido eu digo. É comum, dentro de uma família, se colocar o nome numa criança, do pai, do avô, de um bisavô. A gente tem essa mania, né? Qual vai ser o nome do seu filho? Vai ser o nome do meu pai. Eu vou dar o nome do meu avô, para homenagear o meu avô. Eu vou dar o nome do meu tio-avô, para homenagear o meu tio-avô. Só que a gente negligencia algumas coisas. A gente negligencia, quando a gente faz isso, a gente negligencia o mundo espiritual. Imagina o seguinte, só vou usar um exemplo. Eu gostaria de ter um nome estranho, para não ter ninguém aqui com nome, mas vamos lá. Imagina o Rosivelto. Não tem Rosivelto aqui. Ih, rapaz, eu acabei de falar que Rosivelto é estranho. Se tiver, é diferente. Rosias Velto, pronto, não vai ter Rosias Velto. Imagina Rosias Velto, que nasceu em 1930 e pouco, teve filhos, se casou. Aí uma das filhas de Rosia Velto casou, teve filhos, e decidiu homenagear Rosias Velto. E o primeiro filho que nasceu, olhou para o menino e disse: vai ter o nome de papai, vai se chamar Rosias Velto. Só que Rosias Velto gostava de tomar umas manguaça.
Rosias Velto foi alcoólatra. Rosias Velto levantava altares a outros deuses, adorava a demônios, se prostrava diante de entidades. Aí a pessoa, para homenagear Rosias Velto, põe o mesmo nome de Rosias Velto no filho. É tão bonitinho, é para homenagear papai. Mas a gente esquece que no mundo espiritual, a gente está dizendo para Satanás o seguinte: faça com o meu filho o que fez com o meu pai. Destrua o meu filho, como destruiu a vida do meu pai. Eu quero dar o mesmo nome, para que eles tenham a mesma vida. Ah, mas a gente não quer que tenha a mesma vida. Mas a gente traz para a criança a lembrança do pai e o peso da vida que o pai teve. Tem gente que já está apavorada dizendo: eu fiz isso, e agora? Calma, tem jeito. Se a gente olhar para esse texto, olha, viveu Naor depois que gerou Terá. Então Naor foi pai de Terá. Aí Terá vai ter filhos. E quando Terá tem filhos, ele põe Abraão, Naor e Harã. Quem era Terá? Um sujeito apegado ao passado. Porque quando um dos filhos dele nasce, ele coloca o nome do pai dele. Quando nasce um dos filhos de Terá, que é o pai de Abraão, quando nasce o filho do meio, ele põe o mesmo nome que o pai dele tinha. A gente tem essas manias de fazer essas coisas. E segue a vida agora. Aí o texto vai dizer que um dos filhos de Terá morreu. E qual o nome do filho de Terá que morreu? Harã. Harã, que se a gente analisar como está posto o texto, a gente imagina que era o mais novo, o mais moço deles, dos três. Harã, um dos filhos de Terá, morreu. Harã, irmão de Abrão, morreu. Aí a gente percebe que Terá parece que quer se livrar das lembranças. Ele quer se livrar de algumas imagens ou de algumas situações que lhe remetem à lembrança do filho, porque ele não quer sofrer, ele não quer ficar chorando a vida toda. Então ele junta a galera e sai de Ur dos Caldeus. É o que está no texto. Só que olha o que o texto vai dizer: partiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ele ia sair de Ur dos Caldeus, é o que está na Bíblia, com direção, com destino, a Canaã. Havia um ponto de partida e uma ideia, um desejo, uma vontade de chegar a algum lugar. Ele não partiu sem rumo. Ele não partiu para ver para onde ia parar. Não. De acordo com a Bíblia, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Só que ele parou no meio. Porque no meio, ele vai passar por uma cidade chamada Harã. O nome da cidade é o nome do filho dele que morreu. O filho dele morreu, passado. Só que esse passado prepara um laço para ele no presente. Esse passado o trava no presente. Esse passado prega uma peça nele no presente e o faz parar. Ele para em Harã, na cidade de Harã, que tinha o mesmo nome do filho dele que ele perdeu, que ele morreu. Esse homem ganhava vida fabricando ídolos. Ele fazia imagens de escultura para as pessoas que adoravam outros deuses. Essa era a profissão dele. Ele ganhava vida levando outras pessoas à prática da idolatria. Porque ele fabricava ídolos e as pessoas se curvavam diante das imagens de escultura que ele fazia para ganhar a vida. Ganhava a vida através da idolatria de alguém. E agora ele sai de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, mas ele para no meio. Sabe gente que sai de algum lugar, mas não consegue chegar onde gostaria? Sabe gente que passa a vida inteira dizendo: vou chegar lá, mas nunca chega? Dizendo: eu vou, mas não vai. Minha vida vai mudar, mas não muda. Eu vou conseguir, mas não consegue. Eu vou fazer, mas não faz. Gente que é boa no ato de falar, mas na hora de fazer, o que faz não acompanha aquilo que fala. Gente que é garganta, que é uma beleza. Promete que vai fazer. Promete até para si mesmo que vai fazer. Mas na hora de fazer, no meio, para.
nas dificuldades que vão surgindo, trava. E olha a dificuldade que faz ele travar: o passado dele. Então ele permite que o passado influencie o presente e sabote o futuro. Porque ele tem um desejo, que é chegar a Canaã, mas ele nunca chegou a Canaã. Ele tem uma vontade, ele tinha aqui nesse momento um objetivo, que era chegar a Canaã, mas ele nunca colocou os pés dele em Canaã. Por quê? Porque ele parou no meio. Repita comigo: parou no meio. Vive no presente preso ao passado e não consegue chegar no futuro. Lembranças do passado. E tem gente que parece que gosta. Tem gente que vive remoendo coisas que já aconteceram. Tem gente que para a vida, não olha para frente, mas só fica olhando para trás, apegados a lembranças. E geralmente são lembranças que remetem a dor e a sofrimento. Gente, não era para Terá terminar desse jeito, não. Não era para a vida de Terá terminar assim como terminou, não. Mas Terá já tinha indícios que era alguém muito apegado ao passado. Terá já dá indícios para a gente em relação a nome de filho, que ele é alguém que vive olhando para trás. E quem vive olhando para trás não vai conseguir chegar muito longe na vida. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que tem visão de águia, que já está enxergando lá na frente. Ainda bem que eu estou pregando para a pessoa que no final de 2022 já ouviram tudo que precisava ouvir ao longo desse ano para vencer o passado, para no presente projetar um futuro. Está comigo? Olha o que acontece com ele quando a vida dele para por causa do passado. As lembranças do passado fazem com que ele morra em Harã. Ele morre ali, por causa das lembranças do passado. Só que eu digo para você que ele era rico. Tem gente que pensa que ele era pobre. Pensou errado. Ele era referência dentro daquilo que ele fazia. Tanto que quando ele sai dessas terras para ir para outras, não há nele uma preocupação acerca disso. Porque ele era rico, tinha posses. Então quando ele chega em Harã, e para em Harã, porque ele não vai passar, ele para. Em Harã, ele começa a desenvolver aquilo que ele sabia. Em Harã, ele continua a sua prática profissional. Em Harã, ele vai conquistar coisas. Em Harã, ele vai adquirir terras. Em Harã, ele vai se estabelecer. O que era para ser passagem, virou ponto final. O que era para ser uma fase, virou ponto final na vida dele. Então em Harã, agora existem terras que são dele, existem bens que são dele na cidade de Harã, e ele morreu. Quando ele morre em Harã, a Bíblia revela quem está com ele. O único filho que está com ele, filho, é Abrão. A Bíblia não mostra Naor indo com ele. Naor não foi. O único filho que foi com ele foi Abrão. E quando um pai morre, a herança fica para quem? Para o filho. Então o que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo para você que Abrão tem razões para ficar parado em Harã. Eu estou dizendo para você que Abrão agora tem razões, motivos para ficar parado em Harã. Mas sabe o que eu gosto nesse texto? Pergunta o quê? Deus não deixa. Deus não deixou Abrão ficar com a vida parada. Eu vou repetir isso e já vou encaixar isso na sua vida, fique tranquilo. Deus não deixou Abrão ficar com a vida parada. Você está entendendo por que você está aqui dentro? Você está entendendo por que na tua família Deus pegou você? Porque Deus não vai deixar você ficar com a sua vida parada. Não é porque alguém quis ficar que a tua vai ficar, não. Não é porque quem veio antes de você ficou com a vida parada que a sua vai ficar parada, não. Não é porque alguém não quis avançar que você também vai ficar sentado só provando daquilo que alguém fez em Harã. Não. Ô pastor Vitor, Abrão tem herança agora em Harã. Ele tem, missionária Fabiana, ele tem terras em Harã, ele tem herança em Harã. O pai dele conquistou algumas coisas em Harã.
Então ele tem algo que pode prendê-lo em Harã, mas ele tem uma voz que manda ele sair de lá. Os olhos dele estão sendo colocados em coisas que pode ser que mexa com ele a ponto de desejar ficar. Mas uma voz fala com ele, e o que a voz fala com ele é tão poderosa, é tão forte, é tão tremendo que essa voz fala com ele, que mesmo se os olhos estão enxergando coisas que possam tentar fazê-lo ficar, a voz o faz levantar, desmontar acampamento e seguir em frente. O que é isso? O que o tenta fazê-lo parar são coisas do passado, mas o que faz ele continuar são promessas para o futuro. O que tenta fazer ele parar são lembranças de coisas que já viveu, mas o que faz ele continuar é promessa de coisas que ainda viverá. O que tenta fazer ele ficar são coisas que alguém fez, não foi ele que fez, que alguém fez, e essas coisas que alguém fez podem conspirar para que ele fique, mas aquilo que alguém fez, e por isso alguém acha que eu tenho que aceitar, eu não aceito. Eu levanto e digo: eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou morrer como eles morreram, eu não vou viver como eles viveram, eu não vou experimentar só o que eles experimentaram, eu vou viver o que Deus tem para mim. Só que tem um detalhe: enquanto o pai ficou em Harã, você reparou que ele ficou também? Mas o destino não era Canaã? O destino era Canaã, mas quando um parou, todo mundo parou. Um para, Terá parou, todo mundo que está com Terá para também. E o que é isso? A influência de Terá nas decisões de Abrão, porque Abrão já é casado. Você consegue entender, minha irmã, que Abrão aqui já é casado? Então perceba a influência de Terá nas decisões de Abrão, que já deveria tomar as suas próprias decisões. Abraão já deveria ter tomado a decisão de se levantar e ir, mas Abraão vai permitir que as decisões do pai, ou que a influência do pai, acabe influenciando nas ações dele. Ele vai permitir que o jeito do pai agir acabe fazendo com que ele vá agir do mesmo jeito. O jeito que o pai pensa que foi ficar parado em Harã, faz ele também pensar em ficar parado em Harã. A atitude do pai de ficar em Harã também faz com que Abraão tenha a atitude de ficar em Harã. A forma que o pai decidiu vai ser a mesma forma que nesse momento ele também decide, porque o pai decide ficar, e ele decide ficar porque o pai decidiu ficar. O que é isso? E agora esse pai que morre ainda deixa herança para ele. A teologia do povo pentecostal chama isso de maldição hereditária. O que é isso? É aquele que veio antes influenciando quem vem depois. E eu vou falar disso em todos os aspectos, não só espiritual, mas isso também está ligado ao emocional. Essa influência dos pais sobre os filhos, e os filhos repetem a atitude que os pais tomaram, e quando você olha, você vê: meu Deus, é igualzinho, está fazendo a mesma coisa, parece que está pensando do mesmo jeito. Apóstolo, mas isso não é bom? Depende. Porque se aquela vida foi miserável, a vida do outro também será. Se aquela vida foi limitada, a vida do próximo então também será. Se aquela vida foi de destruição, se aquela casa foi de destruição, a vida do próximo também será. Se aquele outro lá morreu trabalhando, sem nunca ter desfrutado daquilo que trabalhou, então o filho também vai morrer em cima de uma máquina trabalhando, sem desfrutar daquilo que trabalhou para desfrutar. Quer repetir a coisa? Maldições hereditárias. Parece que é um círculo vicioso, em que a família fica rodando, e vão acontecendo coisas semelhantes, em alguns casos, por que não dizer idênticas.
idênticas. Pessoas que reproduzem o mesmo trabalho, reproduzem a mesma forma de pensar, reproduzem a mesma maneira de lidar com os filhos. Se não recebeu o abraço do pai, ele também não abraça o filho. Se não via o pai cuidando bem da mãe, então também não cuida bem da esposa. Parece que é uma marca. E morreu Terá em Harã. Abraão havia decidido ficar quando o pai decidiu ficar. Ele já era, eu repito e insisto, ele já era casado. Ele poderia seguir a vida dele, ir na direção de Canaã. Ele poderia seguir os passos dele, mas não. Ele vai fazer tudo aquilo que o pai fez. Com todo respeito, irmão, você quer dar errado? Eu sei que você ama seu pai, eu também amo o meu, mas eu não posso reproduzir na minha vida, por exemplo, algumas coisas que meu pai fez na dele. Eu não posso pensar sobre algumas coisas do jeito que meu pai pensou ou pensa. Eu não posso ser o Edinho, porque ele é Edson, apesar do meu nome ter Edson. Porque esse dia lá na roça me chamaram de Edinho. Teve uma irmã aí que tomou um susto. É porque meu nome é Paulo Edson, o nome dele é Edson. Agora imagina comigo, se eu pegasse não só o nome dele, mas se eu pegasse o jeito de agir dele, se eu pegasse alguns tipos de pensamentos dele, se eu pegasse algum tipo de comportamento dele. Eu amo meu pai, mas eu venho de um lar dividido. Eu amo meu pai, mas não era isso que eu queria, e não é isso que eu quero para minha família, por exemplo. Então entenda uma coisa, se havia até hoje algum tipo de herança nesse sentido na sua vida, está na hora de você quebrar isso hoje. Você só vai ter um 2023 diferente se você decidir ser diferente. Você só vai ter um 2023 diferente se você se levantar para fazer coisas diferentes. Você não pode mais aceitar ficar com a sua família rodando em círculo. Esse círculo vai ser quebrado e é hoje. Eu vou repetir, esse círculo vicioso vai ser quebrado e é hoje. E morreu Terá em Harã. Olha o que diz o 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. E onde é que Abraão estava? Em Harã. Porque quando o pai decidiu ficar, ele ficou junto. Quando o pai ficou em um lugar que remetia ao passado, ele também ficou num lugar que remetia ao passado. O pai dele ficou ali porque perdeu o filho. E ele já havia perdido o irmão, agora ele perde o pai. Então a probabilidade de que ele ficasse aqui era muito grande. Por quê? Porque naquele lugar o pai dele ficou porque havia perdido um filho. Ele perdeu o irmão que tinha o nome da cidade. E agora, naquela cidade, ele perdeu o pai. E além disso, tem herança do pai naquela cidade, e ele é o único filho que está ali, a herança é dele. Percebeu que muitas coisas cooperavam aqui nesse texto para Abraão ficar? Dá para entender agora por que o texto na sua Bíblia aí, ó, no capítulo 12, logo no versículo 1, começa com um ora bem grande. Dá para entender a ênfase que está sendo dada a esse ora. Mas por quê? Porque precisou Deus descer para falar. Eu vou repetir. Precisou Deus descer para falar, para tirar Abraão do lugar. Ai, eu vou ter que sacudir você hoje. Precisou Deus descer para falar para Abraão sair do lugar. Precisou você vir para esse culto hoje para Deus te tirar do lugar, não é? Para Deus tirar você do comodismo, para Deus tirar você da apatia, para Deus fazer você levantar essa sua cabeça, para Deus fazer você romper com esse passado. Está na hora de virar essa página, está na hora de pensar diferente, agir diferente, sonhar diferente, projetar diferente, enxergar diferente. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Sai da parentela por quê? Porque Deus está vendo o quanto essa parentela é influenciadora. O parentela para influenciar é a parentela de Abraão. A parentela de Abraão influencia demais. Influencia tanto que ele ficou 25 anos parado em Harã. Foi o tempo que ele ficou em Harã.
25 anos com a vida parada, porque a parentela influenciou ele. Aí olha o que Deus vai dizer: sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, dessa herança que está aí, sai para a terra que eu te mostrarei. Ai, meu Deus do céu. Irmão, eu sei que não é confortável isso, mas Deus está chamando você para viver coisa nova. Eu sei que não é satisfatório para você ouvir uma coisa dessa. O ano está fechando, acabou o Natal agora, o espírito natalino, todo mundo se beijando, se abraçando. Ó, que bom que vocês fizeram isso, mas o texto está dizendo o seguinte, ó: a sua vida pode ser maior, a sua vida pode ser melhor, você pode chegar onde eles não chegaram, você pode pisar onde eles não pisaram, você pode viver o que eles não viveram. Não é porque a família deles acabou que a tua vai acabar. Não aceita o fim da tua família, porque na tua parentela todo mundo separa. Na tua casa vai ser diferente, na tua vida vai ser diferente. Maldição hereditária na tua vida não. E vou falar mais, posso falar, irmão? Eu posso mesmo falar tudo? Trabalhar até morrer sem desfrutar de nada também não. Você tem que viver. Olha para Deus, olha para o teu irmão e diz assim, ó: Deus te deu uma vida. A melhor forma de agradecer a Deus é vivendo. A melhor forma de agradecer a Deus pela vida que Ele te deu é vivendo da melhor maneira que você puder viver. Porque quando você vive da melhor maneira que você puder viver, você está dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Então você não vai ser rabugento porque alguém antes de você foi. Você não vai ser murmurador porque você cresceu em um lar de murmuração. Você não vai ser aquele que se conforma com o fim de um casamento porque você vem de um lar dividido, não. Você vai bater no peito e o diabo vai ter que dar meia volta, vai ter que bater em retirada. O demônio que atuou na vida deles não vai ter domínio sobre a tua. O demônio que prendeu no vício, que prendeu no divórcio, que colocou separação, o demônio que tirou você de dentro da tua casa, do colo dos teus pais, não vai fazer isso com os teus filhos. Na tua casa não. Levanta, Abraão, vai para Canaã. Quando Deus manda Abraão sair dali e ir para o lugar que ele iria mostrar, a gente sabe que no capítulo 12 ele chega em Canaã. No capítulo 12 ele chega em Canaã. Então o que é isso? Lembra que o pai dele saiu de Ur dos Caldeus, Fabiana, para chegar em Canaã? Mas o pai dele nunca chegou em Canaã. Mas Abraão chegou em Canaã. Duas pessoas já entenderam, eu vou dizer de novo. O pai dele saiu de Ur dos Caldeus para chegar em Canaã, mas nunca chegou em Canaã. E Abraão se levantou e chegou em Canaã. Porque o que impediu teu pai não vai impedir você de ser feliz. O que impediu a tua família lá, os teus parentes de ser feliz, não vai impedir você de ser feliz. O que impediu alguém lá de dar certo, não vai impedir você de dar certo. O que impediu alguém lá de prosperar, não vai impedir você de prosperar. Porque sobre você Deus vai derramar sabedoria. O que impediu alguém lá de ser feliz num casamento, não vai impedir o seu casamento de ser feliz. Seu casamento será uma bênção na presença do Senhor. O que impediu você de receber abraço dos seus pais, não vai impedir seus filhos de receber teu abraço. Você vai abraçar teus filhos e vai cuidar dele. O que impediu lá atrás de chegar a algum lugar, não vai poder te impedir. Pergunta para mim por quê? Pergunta de novo por quê? Que nós já vamos entrar em Canaã já. Você já andou muito para parar em Harã. Você já veio de muito longe para desistir agora. Ah, mas porque eu fico lembrando o que me fizeram. Esquece o que te fizeram e se concentra no que Deus está te fazendo. Ah, mas a vida tirou de mim. Nada que a vida tirou de você se compara ao que Deus tem para entregar a você. Mas a pancada foi muito grande. Nenhuma pancada que a vida te deu vai se comparar ao lugar que Deus vai te colocar. Que é isso? E vou dizer mais, Deus vai usar até algumas dessa pancada como impulso para levar você mais rápido a chegar mais longe.
Irmão, eu estou com vontade de profetizar. Você desculpa, eu não vim pregar não, eu vim profetizar. Pega no ombro dessa pessoa, dá uma sacudida, deixa ela nervosa, irrita essa pessoa, irrita, e diga assim, ó, você vai chegar lá, você vai chegar lá, aleluia, a história vai mudar. Como que era contada a história dessa família? Um pai que gerou Terá, e Terá põe o mesmo nome no filho, aí um filho morre, aí o outro abandona o pai, porque Naor não aparece mais ali na história, um filho abandona, o outro morre, ele chega em um lugar e começa a chorar, e chora em Harã durante 25 anos, chorando em Harã, chorou até morrer. Olha como era contada a história dessa família. E aí Deus olhou para Abraão e disse, levanta e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ai, 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 levanta aí, vai, levanta aí. Você pode dar um grito? Você lembra desse culto? Lembra? Você pode dar um grito? Eu vou contar até 3, você vai gritar na orelha de quem está do seu lado. E tem uma coisa, se for orelhudo vai ser melhor ainda, porque entra mais, canaliza o negócio. Não é verdade, não? 3, 2, 1. O que é isso? Cadê a sua força? As crianças da EBI nem conseguiram ouvir, eu gritaria melhor que você. Tem pulmão não, crente? 3. 1, 2, 3. Vai para onde? Vai viver o que ninguém viveu na tua família. Vai experimentar o que ninguém experimentou. Vai conquistar o que ninguém conquistou. Vai pisar onde ninguém pisou. Vai ser feliz como ninguém foi. Vai viver como ninguém viveu. Aleluia! Sabe quem é Abraão? Pergunta para mim, quem? Abraão tem um ministério específico. Deus diz para Abraão assim, ó, seja uma bênção. Você vai entender, ó, inteligente, ó. O contrário da bênção é o quê? Ah, tá vendo? Sabia que ele ia pegar. Então, se Deus diz para Abraão, se tu uma bênção, o oposto da bênção a gente aprendeu que é a maldição. É o quê? Abraão é uma bênção, porque Deus falou, seja uma bênção, não seja abençoado, seja uma bênção. Então Abraão é bênção, e o oposto da bênção é, sabe quem é Abraão? Pergunta, o quê? Quebrador de maldição. Palavra feia, mas eu vou te provar que é. Por quê? Na família de Abraão havia uma maldição. Qual? Ninguém chegava a lugar nenhum. Aí Deus levanta Abraão e Abraão chega onde Deus queria levar. A maldição da família de Abraão, Deus quebrou através de Abraão. Pegou, né? Deus vai quebrar a maldição através de você. Através de você essa maldição vai ser quebrada. Através de você a miséria vai acabar. Através de você a cachaça vai acabar. Através de você o alcoolismo vai acabar. A prostituição vai acabar. Através de você a vergonha vai acabar. A humilhação vai acabar. A tua família que era envergonhada, a partir de você será honrada. Estou profetizando. Levanta o dedo agora e me desafia. Aponta para mim que assim, prova. Me desafia, direito, fica com medo não. Fala, prova. Vou provar, eu vou usar a Bíblia. Porque olha para onde Deus decide levar Abraão. Olha o nome do lugar, Canaã. Sabe quem fundou Canaã? Cão. Que é isso? O filho de Noé que foi amaldiçoado. Noé, quando desceu da arca, chapou o couro no vinho, ficou bêbado e nu. O filho dele expôs a nudez dele. Cã expôs a nudez do pai. Quando o pai se deu conta daquilo, o pai estendeu a mão na direção dele e amaldiçoou ele. Maldito seja Cã, e maldito seja tudo aquilo que Cã colocar as suas mãos.
Cã foi amaldiçoado, e esse Cã amaldiçoado é que vai fundar Canaã. Sabe qual é o nosso equívoco? É achar que Canaã era o melhor lugar da terra. O nosso erro era pensar que Deus está levando Abraão para Canaã para abençoar Abraão, mas Abraão já era a bênção. Deus está levando Abraão para Canaã para quebrar a maldição que havia em Canaã. Eu vou dizer de novo, para quebrar a maldição que havia em Canaã. E essa maldição é forte, hein? Porque foi uma maldição proferida pela boca do pai, que é a autoridade sobre filho. A maior autoridade sobre a vida de um filho é o pai. Eu disse isso para um casal aqui há pouca hora ali em cima. É a maior autoridade espiritual na terra sobre a vida de um filho. Não é nem o pastor, é o pai. Mas olha que coisa. Aí Deus pega alguém que é uma bênção, setua uma bênção, e leva Abraão para Canaã. Abraão ainda não estava entendendo. Mas não era Canaã que ia abençoar Abraão. Era a vida de Abraão que ia quebrar toda a maldição que havia sobre a terra de Canaã. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Porque eu estou pregando para um monte de bênção aqui nessa noite. Eu vou repetir. Eu estou pregando para um monte de bênção aqui nessa noite. Onde você entrar, o ambiente vai mudar. Onde você entrar, demônios vão ter que sair pela porta dos fundos correndo. Onde você entrar, gente vai ser liberta. Onde você entrar, casamentos serão restaurados. Onde você entrar, Deus vai entrar contigo. Deus te chamou para quebrar a maldição. E entenda uma coisa, irmão: antes de Deus te usar para quebrar a maldição, Deus quebra a maldição que havia sobre a sua vida. Porque antes de Deus te usar para curar, Ele te cura. Porque gente ferida fere. Antes de Deus usar para curar, Ele cura. E antes de Deus te usar para quebrar a maldição, Ele vai quebrar toda a maldição que havia sobre a sua vida. Toda maldição proferida pela boca de pai, proferida pela boca de mãe, toda maldição proferida por líderes espíritas, por gente que proferiu palavras de destruição contra você, toda maldição proferida por ódio, por inveja, por rancor, por mágoas, toda maldição, você não vai levar maldição para 2023. Toda maldição quebrada hoje, toda maldição no chão hoje, toda maldição desfeita hoje, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu estendo a minha mão sobre o povo sobre o qual o Senhor me levantou pastor, e em nome de Jesus eu declaro: toda maldição quebrada. Seja livre de verdade. Você não vai ser crente com vida de escravo, não. Você não vai ser crente debaixo de maldição, não. Seja livre de verdade. Vou terminar agora. Mas não fica triste no que eu vou te dizer, não. Júnior, meu amigo, você tá bom? Não fica triste no que eu vou te dizer, não. Fica não, Aline? Tem certeza? Quando Abraão se levanta e vai alguém com ele. Claro, a esposa dele era quem deveria ter ido, só ela. Mas vai um Ló junto. Ló foi junto. Ló era sobrinho, o filho de Arã, o que morreu. Era para ele e a esposa dele ir. Ló vai junto. Sabe qual é o nosso problema? Em muitos casos, é a gente querer fazer mais do que Deus mandou a gente fazer.
Porque ele leva Ló, e ele vai prosperando, Deus vai prosperando a vida dele. Onde ele chega, Deus derrama, abre os céus sobre ele, ele vai abençoando os lugares. E quando eu abençoo um lugar, esse lugar passa a ser bênção para mim. Eu vou abrir um parênteses aqui. O dia que você parar de amaldiçoar o lugar que você trabalha e começar a abençoar, aquele lugar vai ser uma bênção muito grande para você. Ele abre a boca, abençoa, com a vida dele ele abençoa, e o lugar passa a ser bênção para ele. E Ló está do lado, e Ló está crescendo junto, Ló vai prosperando junto, e o gado de Ló também vai aumentando, o rebanho de Ló também vai multiplicando, até que um dia, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Abraão entendeu o recado de Deus, subiu no alto do monte, chamou Ló, botou do lado e disse assim: olha, já volta. Se você escolher a frente, eu vou para trás. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão está dizendo: não dá mais para a gente caminhar junto. Não dá mais. Ló então vai olhar e vai escolher as campinas do Jordão. E nós sabemos o que acontece com Ló. Ló vai morar na região de Sodoma, que lá na frente Deus vai destruir a cidade inteira. Olha o que Ló escolheu: a cidade, a campina do Jordão, que se estendia até Sodoma, e foi morar lá. Dá para você entender que enquanto Ló está andando com Abraão, Ló está vendo tudo que Deus está fazendo na vida de Abraão. Ló é testemunha ocular, é quem está mais perto, ele está vendo tudo que Deus está fazendo na vida de Abraão. Gente, o que era para Ló fazer? Se render por inteiro a esse Deus, buscar de todo o coração o Deus do tio dele, porque ele sabia que quem estava abençoando o tio dele era Deus. Mas quando os dois se separam, a vida de Ló praticamente acabou. Ló viveu o inferno na terra. Ele foi morar em Sodoma, e você sabe o que acontecia em Sodoma. É que hoje em dia estão achando normal, mas sei lá, sabe o que acontecia em Sodoma. Deus ficou tão irado com aquele povo, que decidiu mandar fogo do céu para matar todo mundo. Deus matou todo mundo com a chuva de fogo. Só que a família de Ló, por amor a Abraão, Deus quis tirar de lá, mas disse para eles: não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló vai para o monte. Ló tinha 2 filhas. As filhas de Ló enchem a cara de Ló de vinho, se deitam com ele. Se deitaram com o próprio pai. Olha a destruição na casa de Ló. E Ló andou do lado de Abraão e viu tudo que Deus fez na vida de Abraão. Não fica triste não, Levide? Por que o senhor está falando isso, rapaz? É porque você é bênção. Deus te levantou para quebrar a maldição. Mas vai ter gente na sua parentela que vai preferir a maldição. Tem gente no meio da parentela que vai preferir viver debaixo de maldição. E sabe qual é a notícia ruim? A gente não vai poder fazer nada, a não ser orar. Que não adianta a gente colocar nas costas e vir trazendo nas costas, não. Porque Deus não permitiu Abraão fazer isso com Ló. Deus criou uma situação para mostrar para Abraão: não dá mais para andar junto. Por quê? Porque Ló decidiu viver debaixo de maldição. Mas Deus ainda tinha muita bênção para derramar sobre a vida de Abraão. Irmão, até ali deu para andar junto, mas aquilo que Deus ainda tinha para Abraão, Ló não poderia experimentar. Então presta atenção: o que Deus tem para você é tão grande, é tão tremendo, é tão maravilhoso, que não se assuste se algumas pessoas saírem de perto. A gente não quer, mas não estranhe se algumas pessoas saírem de perto. Aquilo que você vai chamar de perda, Deus já escreveu no livro que é livramento. Deus fez Abraão prosperar. Deus fez de Abraão uma bênção. Em todo lugar que Abraão abençoava, se tornava bênção para Abraão. Gente, até no Egito isso aconteceu com Abraão. Até no Egito. Como assim? Olha a Bíblia.
A Bíblia vai dizer que Abraão orou pelas mulheres do Egito, e as mulheres que eram estéreis no Egito deram à luz. Abraão, ao invés de amaldiçoar o Egito, ele abençoou o Egito, e quando ele saiu do Egito, ele saiu mais rico do que era antes de entrar lá, porque quando eu abençoo o lugar, Deus usa o lugar para me abençoar. Abraão cresceu, prosperou, Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu na vida de Abraão. Abraão viveu o que Terá nunca conseguiu viver. Abraão viveu o que os irmãos dele não conseguiram viver. Abraão viveu o que os sobrinhos dele não conseguiu viver. Abraão viveu o que ninguém na parentela dele conseguiu viver. Por quê? Porque a parentela de Abraão vivia olhando para o passado, mas Abraão ouviu uma palavra de Deus que era para olhar para o futuro. O dia que Abraão aprendeu a vencer o passado, Deus mexeu no presente dele e projetou o futuro. Você está entendendo? Não? Está entendendo? Então vence esse passado, levante a cabeça no presente, porque para você Deus já tem futuro.